Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Um convite à beleza de hoje vai abordar a principal missão da mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus. Uma fonte de bondade é a sua principal característica e nós vamos entender hoje como que nós podemos a cada dia nos tornarmos melhores nesse aspecto, em vivermos pautando nossas ações na bondade. Vamos orar e iniciaremos a nossa reflexão de hoje. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor mesmo preparou para nós. Obrigada pelo dia que o Senhor nos dá. Ó Deus, pelo teu cuidado, teu amor constantes em nossas vidas. Pai, nessa hora suplicamos a ação poderosa do teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, para que possamos compreender de fato o que tu queres nos falar por meio do exemplo dessa bela mulher de Provérbios. Abençoe esse nosso momento e fale com cada um de nós. Ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave de hoje se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 31, verso 12, que nos diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O coração da bela mulher de Deus é cheio de bondade. Nesses tempos de egoísmo, egocentrismo, autoconfiança, autoestima e autoafirmação, como é bom encontrar uma fonte altruísta de bondade, diz a nossa autora. Nós vivemos um tempo, queridos, em que as pessoas estão quase que totalmente voltadas para si mesmas, em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua satisfação pessoal. E o egocentrismo aqui torna as pessoas cada vez mais distantes umas das outras, com menos empatia, com menos amor. A palavra de Deus é muito certeira quando diz que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E vivemos esses tempos em que mais importa a minha vontade, os meus desejos, a minha satisfação do que o outro. E vamos aprender hoje que a bondade é uma das principais características e é a missão principal da mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus. O coração da mulher de Deus é cheio de bondade. E aí a gente vai entender como essa bondade pode ser evidenciada no nosso dia a dia e como podemos fazer para nos aperfeiçoarmos nessa área, para tirar os olhos de nós, dos nossos objetivos e desejos, do nosso egocentrismo e olharmos para o outro. O que esse coração cheio de bondade revela? Primeira coisa, a presença do bem. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O objetivo da bela mulher de Deus é fazer o bem a seu marido com grandes doses de generosidade. Ela vive para amá-lo e lhe faz o bem em toda e qualquer oportunidade. Conduz sua vida e seu lar de maneira a fazer-lhe o bem rotineiramente. Diariamente ora para que possa fazer o bem ao marido, amá-lo, servi-lo, honrá-lo, auxiliá-lo, mimá-lo e facilitar a vida dele. Ela descobre que seu maior prêmio é obedecer às instruções de Deus e fazer bem
ao marido. Percebam que toda essa descrição que eu acabei de ler da presença do bem, toda essa descrição vai totalmente na contramão do que nós estamos vendo, vivenciando e ouvindo atualmente. Ao contrário do que se difunde na nossa cultura nesse momento, ao contrário disso, a mulher ela está totalmente voltada para o bem do seu marido e da sua casa. Então, o mais importante aqui, a prioridade para ela não é ela mesma. E a nossa autora diz, e o versículo que lemos diz, que ela lhe faz bem. Para fazer o bem, é preciso estar com o coração cheio do bem, cheio de bondade e não estar contaminado com todas as influências que vemos atualmente. Uma outra coisa que esse coração cheio de bondade revela é a ausência do mal. Vejamos. A bela mulher de Provérbios sofre as mesmas tentações que você e eu. Mas, pela misericórdia de Deus, ela luta contra o mal. Diante de cada oportunidade de ceder ao egoísmo, ao ressentimento, à raiva, ao desentendimento ou à discórdia, ela persevera contra o mal e opta por obedecer os planos de Deus e fazer o bem ao seu marido e não o mal. Esse é um desafio enorme, enorme. Mas a gente precisa entender que os mesmos desafios que aquela mulher enfrentava, nós também enfrentamos, as mesmas tentações, as mesmas sugestões. Mas ela opta, decide continuar agindo da maneira que Deus orienta. E aí ela continua fazendo o bem e não o mal. E um terceiro ponto é que a influência dessa mulher dura uma vida inteira. Ela lhe faz bem e não mal. E esse é o tempo que Deus lhe deu para cumprir sua missão. Ela deve derramar sua bondade na vida do marido todos os dias da sua vida. Não é algo que ela vá fazer hoje e pronto, está feito. É contínuo. Ela precisa fazer todos os dias da sua vida. Deve levar a sério os votos do casamento, de fazer bem ao seu marido até que a morte os separe. Ser uma fonte de bondade para seu amado marido é um chamado para a vida inteira. Ela deve ser meiga e constante, hoje, amanhã, daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, até que a morte separe o casal, enquanto Deus permitir que eles tenham uma vida em comum. Como você pode ser uma fonte perene de refrigério para o seu marido? Primeiro, tome cuidado com os inimigos da bondade. Quais seriam os inimigos da bondade? As comparações, expectativas, sonhos e fantasias. Comparar a sua vida, a sua família, comparar com outros ou com outras pessoas ou com outras mulheres é um grande inimigo da bondade. Porque quando você compara e você percebe que você tem um pouco menos do que outros, você começa a pecar. Você começa a pecar e você começa a deixar de agir com bondade para com seu marido. Você começa a deixar de se submeter à liderança dele. As expectativas que nós nutrimos muitas vezes com relação ao casamento
e a vida futura, a aquisições, a desejos e até a fantasias também são inimigos da bondade, porque nos tiram da nossa realidade, afetam a percepção da realidade das bênçãos que temos. Outro inimigo da bondade é a raiz de amargura. E essa raiz de amargura pode ser em relação ao próprio marido, né, ao tratamento, relacionamento, ou com relação às circunstâncias que você vive. E essa raiz de amargura ela está muito ligada ao primeiro inimigo, que são as comparações, as expectativas, os sonhos e as fantasias. Porque você fica sempre insatisfeita, porque você acha que você merece mais do que o seu marido ou que a sua família tem. Então, isso começa a se estabelecer no seu coração como uma raiz de amargura. E quando há amargura, raiz de amargura, nós não conseguimos fazer o bem. Ao contrário, a gente retribui com mal. Um outro ponto importante é a situação espiritual, a sua situação espiritual. Se você se dedica diariamente a buscar a comunhão com Deus, a buscar estar na presença de Deus, a buscar colocar suas expectativas, seus sonhos, seus desejos aos pés do Senhor, se você tem essa prática, o seu coração está cheio de Deus e cheio de bondade. Você vai entender que você ali também pode somar para conquistar coisas enquanto família, enquanto casal. E a situação espiritual, a vida espiritual, se ela estiver enfraquecida, se houver um distanciamento entre nós e Deus, fatalmente nós vamos cair, ceder às tentações, às sugestões do pecado que nos levam a fazer o mal e não o bem. Então, temos que estar atentos à nossa situação espiritual e buscar dia a dia o fortalecimento no Senhor. Então, nós já vimos no primeiro ponto que nós podemos ser uma fonte perene de refrigério e de bondade para o nosso marido, para a nossa casa, fugindo dos inimigos da bondade. E no segundo ponto, siga o plano de Deus. Planeje fazer o bem e ponha o seu plano em prática. Não adianta eu saber o que eu devo fazer se eu não fizer. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, diz a palavra. Então, planeje fazer o bem e ponha em prática o seu plano. Não basta apenas ter intenção. Isso tem que se expressar em atitudes diárias, em atitudes constantes, para que de fato surta o efeito que a nossa família precisa. E agora a autora nos traz o que ela chama de alguns ABCs da bondade, e que são formas também de nos tornarmos fontes perenes. Uma fonte perene é aquela fonte que nunca se esgota, que está sempre jorrando, que não seca. Então, ela traz para a gente alguns ABCs da bondade que nós podemos colocar em prática. Letra A. Acate a liderança do seu marido. Entenda que ele foi colocado, instituído por Deus como sacerdote do seu lar. Ele foi instituído por Deus como liderança. Então, letra A, nós precisamos acatar essa liderança. É devolver o lugar de honra. É devolver para ele a responsabilidade que ele tem de liderar a família. B. Brinde seu marido com a alegria de um lar feliz. Brinde. Dê de presente para ele.
Faça o que estiver ao seu alcance para que o ambiente do seu lar seja de alegria, de felicidade. C. Contribua sempre para o bem espiritual do seu marido. Sempre que estiver ao seu alcance proporcionar uma situação favorável para que ele cresça sempre espiritualmente, nós devemos fazê-lo. Então, contribua sempre para o bem espiritual do seu marido. Não seja pedra de tropeço. Seja bênção para que ele cresça cada dia mais também espiritualmente. D. Discipline, eduque e instrua seus filhos. Letra E. Exalte ou honre o seu marido. Letra F. Faça elogios constantes a seu marido. Nós já aprendemos e já entendemos que os homens eles são movidos a elogio. Então, elogie, mesmo nas coisas corriqueiras, comuns do dia a dia, faça elogios. G. Grave no coração o desejo de ter um crescimento espiritual constante. Todos os itens anteriores, eles são facilitados quando nós temos uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, e isso vai gerando um crescimento espiritual constante. Então, o nosso relacionamento com Deus facilita o nosso coração a entender as orientações de Deus com relação às nossas atitudes, com o nosso marido e com a nossa família. H. Habitue-se a demonstrar um comportamento estável, previsível e sereno. Mulheres, como os nossos hormônios dificultam a estabilidade de comportamento em nós. Mas nós precisamos entender, nos conhecer ao ponto de perceber os dias que estamos mais irritadas, os dias que estamos mais reativas e suplicar sempre ao Espírito que venha controlar isso dentro de nós. Então, quando nós nos conhecemos, sabemos até onde podemos ir com as nossas emoções e reações, nós nos tornamos aptas a manter esse comportamento estável, previsível e sereno. Existem aqueles dias em que é até melhor que não falemos, né? Porque se falarmos um bom dia, esse bom dia já sai num tom diferente daquilo que deveria sair. Então, o autoconhecimento aqui, ele nos ajuda a manter e a demonstrar esse comportamento estável, previsível e sereno. Letra I, inclua a oração como parte de seu ministério a seu marido. É orar todos os dias e orar continuamente, orar quando situações desafiadoras surgirem, para que essa oração possa nos elevar no sentido de nos moldar melhor, nos preparar para as demandas da vida. Um outro ABC da bondade que nos possibilita sermos uma fonte perene de refrigério está na letra J. Jamais cobice o que os outros possuem. A cobiça, ela dá origem ao pecado, a raiz de amargura, a insatisfação. Então, jamais cobice o que os outros possuem. Letra L, lembre-se de agradá-lo em todas as áreas. Então, nós temos um papel importante na vida do nosso marido, dos nossos maridos, né? E a gente precisa lembrar que esse papel inclui também a área sexual. E aí nós precisamos nos lembrar de agradá-lo em todas as áreas, não só no espiritual,
não só no cuidado com a casa, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, não só auxiliando na educação dos filhos, mas também na área sexual, é físico, emocional e espiritual, em todas as áreas. M, mantenha o controle das suas despesas. No último programa nós falamos sobre a administração financeira da casa, então mantenha esse controle daquilo que é despesa essencial, daquilo que é supérfluo, daquilo que pode esperar, né? Daquilo que é só um sonho, só um desejo. N, nunca se esqueça de incentivar os sonhos do seu marido. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer, né? Incentivar os sonhos, mas a gente também precisa ter uma sabedoria muito grande no sentido de entender se aquele sonho de fato é bom para ele e para a nossa família. Então, à medida que esse sonho seja honrável, seja um sonho que gere o crescimento espiritual e o crescimento, o desenvolvimento da harmonia familiar, aí sim devemos incentivar. E letra O, organize suas ideias e complete esse alfabeto de bondade. Faltaram ainda algumas letras que cada uma de nós pode completar a partir da sua própria experiência, né? Pratique o bem, né? Sempre, o tempo todo. Quero destacar ainda um ponto importante. Provérbios 31 apresenta uma descrição minuciosa, tanto da mulher casada como da solteira, tá? Muitas vezes a gente fala muito para o marido, para o marido, para o marido, e pode passar a ideia de que isso só se aplica a mulheres casadas. Mas o plano de Deus para todas as mulheres, quer sejam casadas ou solteiras, é que elas sejam uma fonte inesgotável de bondade. A bondade é um dos frutos do Espírito e ela foi impressa no caráter da mulher, na criação. Ocorre que o pecado deturpa isso, distorce isso, mas nós temos em nós a capacidade de sermos fonte inesgotável de bondade. Um convite à beleza de hoje traz para nós um panorama com relação à bondade que envolve aspectos que algumas vezes são difíceis de nós colocarmos em prática. A constância de atitudes, o equilíbrio emocional é algo especialmente difícil para a mulher, porque nós entendemos os efeitos físicos, né, dos hormônios sobre o nosso corpo e como isso afeta o nosso comportamento, as nossas emoções. Então, o convite à beleza de hoje é desafiador e exige de nós uma decisão real de fazer o bem e não o mal ao marido, à família. Saiba que bênçãos indescritíveis a esperam se você seguir o plano de Deus para atingir o grau máximo de beleza. E esse plano inclui fazer o bem a seu marido. Afinal, ele faz parte do plano soberano de Deus para transformá-la em uma mulher melhor ainda. O plano soberano de Deus para transformá-la em uma mulher ainda melhor. Quantos desafios enfrentamos, quantos desafios eu já enfrentei no relacionamento com meu marido. Mas eu preciso entender que Deus planejou o meu aperfeiçoamento a partir de experiências que eu iria vivenciar com esse marido. Então, nós temos que confiar na soberania de Deus também nesse aspecto. Deus usa situações, pessoas difíceis que Ele coloca no nosso caminho, na nossa vida, para que nós possamos aprender a cada dia e nos aperfeiçoar.
entendendo que Deus ama a todos, independente de características, né? E Deus deseja aperfeiçoar a todos. Independente da situação de seu casamento, entenda que seu marido é aquele a quem Deus deseja que você dedique todos os dias da sua vida fazendo o bem. Ainda que você não esteja sendo retribuída no bem, ainda assim, a bondade, fazer o bem, é uma característica que independe de circunstâncias e recompensas. Se eu fizer o bem porque eu recebo o bem, é muito fácil. Eu preciso aprender a fazer o bem, independente das circunstâncias, e que esse bem que eu faço possa mudar e muda as circunstâncias. Busque então o auxílio e a força que vem do Senhor e a mente do Senhor, e Ele a sustentará. Ainda que a situação do seu relacionamento conjugal não esteja favorável a que você pratique o bem, a que você faça o bem todos os dias da sua vida, lembre-se que melhor é seguir as orientações do Senhor do que andar em discordância com o Senhor e pecar. Facilmente o seu casamento caminhará num sentido em rumo à destruição, se você não se atentar para a importância de ser uma fonte inesgotável de bondade. Independente da situação, entenda que Deus pode mudar qualquer situação. Deus é capaz de mudar qualquer quadro de relacionamento conjugal. Deus é capaz de mudar a situação da sua família. E, sobretudo, Deus pode encher o seu coração de bondade, ainda que hoje ele esteja cheio de amargura. Deus pode trocar a amargura, a raiz de amargura, o ódio, o ressentimento. Deus pode trocar tudo isso por bondade. Então, busque ao Senhor e Ele te socorrerá, e Ele te sustentará, e Ele te fará uma fonte perene de bondade. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender essa palavra e entender o que Ele quer falar especificamente, individualmente, a cada um de nós. E que nesse aspecto específico possamos buscar ao Senhor e buscar no Senhor a sabedoria para vivermos essa característica da mulher, que foi uma característica colocada por Deus em nós e que também é um fruto do Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender, discernir todas essas coisas para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.